Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez juntos na nossa devocional nesse mês de dezembro, mês do Natal, mês em que nós nos lembramos mais uma vez com muita gratidão do amor de Deus por nós e da encarnação de Jesus Cristo como um homem para morrer no nosso lugar. E na devocional passada a gente viu o Cântico de Maria, Magnificat, quando Maria então recebe a notícia de que ela vai ser mãe do Salvador e ela então adora ao Senhor por isso, por essa bênção, por esse privilégio, pela salvação que está sendo enviada ao povo de Israel. E hoje nós vamos ver um outro cântico, o cântico de Zacarias. Zacarias, pai de João Batista, um sacerdote. E Zacarias também foi agraciado por Deus com o nascimento de João Batista, seu filho, que seria então aquele que iria preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que quando Isabel, que era esposa de Zacarias, prima de Maria, estava grávida então de João Batista, e Maria então também grávida de Jesus, vai visitar Isabel. Ali já no ventre de Isabel, João Batista reconhece a soberania do Messias que está no ventre de Maria. E o pai de João Batista, então Zacarias, também escreveu um cântico, Benedictus. Ele está lá no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 67. Nós vamos ler os versículos de 67 a 69. Lucas 1, de 67 a 69, diz assim: Zacarias, seu pai, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Amém, Louvado seja o Senhor. Zacarias aqui estava cheio do Espírito Santo e ele então começou a cantar, a profetizar. E o seu cântico então é uma profecia acerca da salvação que Deus estava providenciando. Foi a última profecia antes da vinda de Cristo, então a última profecia da antiga dispensação e a primeira profecia da nova dispensação, do tempo de Cristo, do tempo da chegada do Messias, da plenitude dos tempos, que foi cumprida com a vinda de Cristo Jesus ao mundo. E ele então apresenta 4 retratos do que significava Jesus vir ao mundo, 4 pontos do que significava o nascimento de Jesus Cristo. Primeira coisa, está lá no versículo 68, ele diz que a partir do momento em que o Messias viesse ao mundo, a porta da prisão seria aberta. Ele diz redimir, que significa então libertar, mediante o pagamento de um resgate. Zacarias está dizendo, olha, Jesus está vindo ao mundo e ele vai então abrir a porta da prisão do pecado. Ele vai libertar os cativos, ele vai salvá-los do pecado, do diabo e da morte. O preço da redenção só poderia ser pago com Cristo. E Zacarias então está dizendo, olha, ele é aquele que vem redimir o seu povo. Em segundo lugar, Zacarias também está dizendo nesses versículos que a vinda de Jesus Cristo ao mundo significaria a vitória na batalha contra o inimigo, que os inimigos de Cristo seriam então derrotados quando ele então viesse ao mundo. E não haveria mais então prisioneiros, porque em Cristo Jesus nós teríamos a verdadeira liberdade. Seria a vitória retumbante, a vitória total para o povo de Deus. Mas Zacarias também fala nos versículos 76 e 77, onde ele diz o seguinte, ele diz, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, falando a respeito de João Batista, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, para redimi-lo do seu pecado, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas,
para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Então, aqui Zacarias também fala sobre o cancelamento da nossa dívida. Nós estávamos então em dívida com Deus e Jesus Cristo então viria para pagar a nossa dívida, para pagar a dívida que nós contraímos quando nós transgredimos a lei de Deus e violamos a sua justiça. Falidos espiritualmente, nós não teríamos condições de pagar a nossa dívida, mas Jesus então veio para pagar essa dívida por nós. E Zacarias também fala aqui do raiar de um novo dia. Ele fala então que com a vinda de Cristo nós seríamos então, graças à entranhável misericórdia de Deus, visitados pelo sol nascente nas alturas. Viria então um novo dia. E quando Jesus chegou então, a Bíblia diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Aqueles que estavam em densas trevas, em meio à escuridão, à aflição e à morte, foram então contemplados pela luz da vida, que é Jesus, pela paz que Cristo Jesus trouxe ao mundo. Então nós devemos nesse Natal louvar ao nosso Deus. Nós devemos louvá-lo como Zacarias louvou pela obra de salvação que ele fez através do Messias. Deus visitou o seu povo através de Jesus Cristo e Deus então desceu até nós, não para nos condenar, não para nos mandar para a perdição, mas ele veio para nos salvar, ele veio para nos redimir. É uma salvação perfeita, é uma salvação completa, é uma salvação eterna do pecado, do diabo e da morte. Tudo foi preparado por Deus para que na plenitude dos tempos Jesus descesse até nós, cheio de graça e de verdade. E ele veio e ele nasceu. E nós devemos também louvar ao nosso Deus, porque João Batista veio preparar os caminhos para Jesus. Ele veio chamar o povo ao arrependimento e a sua mensagem ecoa até hoje. A Bíblia diz que a mensagem de João Batista era: arrependam-se dos seus pecados. Essa também é a mensagem que Cristo Jesus trouxe e é a mensagem que ecoa até hoje nos nossos ouvidos e que deve ficar gravado no nosso coração. Nós devemos entender que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e aceitar o sacrifício de Cristo por nós. Devemos entender que a salvação não é uma conquista do homem, nem o perdão dos pecados é um mérito das nossas boas obras. A vinda de Jesus Cristo ao mundo é a manifestação maior da sua grande, entranhável misericórdia pelo seu povo. Deus nos amou de tal maneira que ele nos deu aquilo que ele tinha de mais precioso. Jesus nasceu, ele veio ao mundo e ele é a luz que veio do céu. Ele é o sol nascente das alturas. Ele é o centro de todo o sistema da graça de Deus. Ele é a própria graça de Deus manifesta. Jesus é a luz que trouxe salvação, é a luz que trouxe vida eterna para aqueles que estão nas trevas. É ele então que ilumina aqueles que jazem nas trevas e na sombra da morte. Ele é luz para orientar aqueles que estão perdidos. Ele é que dirige os nossos pés no caminho da paz. E nós podemos então louvar ao nosso Deus por tão grande salvação. Que nesse Natal Jesus faça diferença na sua vida, na sua casa, que ele possa fazer morada no seu coração, que ele possa nascer na sua vida e trazer para você tudo aquilo que ele veio nos dar: salvação, paz, luz, vida eterna, redenção, justificação. Que você possa entender o que Cristo fez por você quando veio ao mundo. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor então que abra os nossos corações. Vamos pedir ao Senhor então que abra os nossos entendimentos e que nos ajude a ser gratos a cada dia, porque ele veio, porque ele morreu por nós. Vamos continuar orando pelos enfermos, por aqueles que atravessam momentos de dificuldade, de dor e clamando a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, nesta noite nós te louvamos, porque
Graças à sua entranhável misericórdia, Jesus Cristo veio. Ele veio como o sol nascente da justiça, o sol nascente que desceu ao mundo. E ele então nos trouxe vida, nos trouxe paz, nos trouxe luz, nos trouxe salvação. Ó Deus, nós exaltamos e glorificamos o teu nome por tão grande salvação. Nós adoramos a Jesus Cristo porque ele morreu no nosso lugar. Como é maravilhoso desfrutar da tua glória, como é maravilhoso desfrutar da tua graça. Nos ajuda, Senhor, nos convence, ó Deus, modifica o nosso coração para que possamos entender a tão grande salvação que nós recebemos e o que isso então, ó Deus, deve nos trazer, o sentimento que isso deve nos trazer, nos ajuda a ser gratos, nos ajuda a fazer o teu trabalho, a dedicar as nossas vidas, o nosso tempo, o melhor de nós, porque, Senhor, nós jamais teremos como agradecer tudo que o Senhor nos deu através de Cristo Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Transforma os nossos corações no melhor, ó Deus, em algo que te agrade. Senhor, nos ajuda a viver e andar nos teus caminhos. Nesse instante, ó Deus, quero te pedir pelos enfermos. Ó Deus, o povo que padece as enfermidades da carne, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece as nossas dores, porque o Senhor esteve aqui. O Senhor conhece as nossas dificuldades. Então, nesse instante, eu te clamo. Tem misericórdia dos enfermos. Abençoa aquela família ali em Minas, ó Deus. Estende a tua mão de poder e faz a tua vontade na vida daqueles teus servos. O Senhor tem um propósito e um plano que, por mais que pareça estranho para nós sabemos que é o melhor. Então, ó Deus, tem misericórdia da Kênia na sua recuperação. Levanta a tua serva daquela cama. Ó Deus, abre o entendimento dela para ver o teu plano, o teu propósito, a tua mão no meio de toda essa situação. Tem misericórdia também, ó Deus, dos nossos irmãos idosos, irmã Lucineide, pastor, irmã Helenita, irmã Maria José, irmã, ó Deus, Conceição, irmã Nilza. Te peço também pela irmã Maria de Fátima, irmã Marli, irmã Roseli, irmã Áurea. Tem misericórdia dos irmãos da nossa igreja que às vezes lutam com as suas enfermidades. Abençoa, ó Deus, irmã Sandra, irmão Levi, irmã Keide. Tem misericórdia, ó Deus. Também te peço, ó Deus, por aqueles que atravessam momentos de dificuldade. Irmão Milton, o Senhor sabe dos problemas que ele tem enfrentado. Sustenta o teu servo, dá a ele aquilo que ele precisa. Também quero te pedir, ó Deus, pelo irmão Elcio e sua família e por todos aqueles que carecem da tua luz, que carecem da tua salvação nesse instante, que carecem do teu sustento. Ó Deus, esteja conosco. Esteja com aqueles que oram pelos seus amigos e familiares não crentes. Família da irmã Maria de Fátima, família do irmão Tim. Abençoa o filho da irmã Kellen, os esposos das nossas irmãs. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus. Traz a salvação para os lares do teu povo. Chama de uma forma irresistível e eficaz aqueles para quem o Senhor, ó Deus, planejou a salvação. Acrescenta a tua igreja aqueles que estão sendo salvos. Tem misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Levanta os teus servos, anima, aviva o coração de cada um, abençoa. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos tanto da tua graça e da tua misericórdia. Nós precisamos tanto do Senhor. Ó Deus, transforma as nossas vidas, sustenta as famílias, abençoa os relacionamentos, abençoa aqueles que têm passado por dificuldades financeiras. Ó Deus, se conosco. Abre as portas de trabalho para aqueles que precisam. Nos abençoa no nosso trabalho, nos abençoa nas nossas dificuldades do dia a dia, nos dá sabedoria para lidar com cada situação. Ó Deus, nos dá sabedoria para resolver os problemas e para enfrentar aquilo que precisamos. Ó Deus, ser com o teu povo. Abençoa as programações da igreja nesse final de semana, no outro, no ano
ano novo, conduza, oriente de acordo com a tua vontade. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, te exaltamos, te pedimos perdão pelas nossas faltas, nos perdoa, nos ajuda a perdoar, ó Deus, nos dá disposição do teu Espírito Santo para fazer conforme a tua vontade. Nós oramos nesse instante, no nome que é sobre todo nome, no nome de Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele fale profundamente aos nossos corações. E nesta noite também quero convidar você para estar conosco no próximo dia 19, será o nosso culto de Natal às 19 horas. Se você puder, vá nos visitar, participe conosco, será um prazer ter você nesse dia tão bonito em que celebraremos o Natal de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito tempo atrás algo bom aconteceu. Não podia imaginar onde nasceu o menino que seria um rei, que um dia morrer só por amor ao pecador. Somos razão do amor de Jesus, somos razão de o pregarem na cruz, pelo mundo que estava perdido sofreu. Eis a razão do viver. Eis-nos prontos mais e mais para servir, e o nosso interior a ti confiar, para ser um instrumento de valor em suas mãos. Sim, de eterno amor, amor sem par. Razão do amor de Jesus, somos razão de o pregarem na cruz, pelo mundo que estava perdido sofreu. Eis a razão do viver. Achei a razão, Senhor, razão porque meu coração se encheu de louvor, e tudo que faço não posso explicar, pois só sei